essa ideia, então, para quem está entrando agora. Estamos, então, no sexto, né? No sexto programa, na sexta edição do Saia Godê, com a minha amiga Elisângela Silveira, assistente social, eu, psicóloga. Somos, então, pessoas que, né, querem fazer alguma diferença nesse momento, queremos problematizar alguns assuntos, e hoje a gente combinou, então, entre nós que, e isso vai ser o próximo formato, né, nós nos encontraríamos alternadamente com convidados. Então, daqui a 15 dias teremos um convidado que ainda vai ficar em suspense, a gente ainda não sabe muito bem como é que a gente vai fazer, quem que a gente vai escolher, que já tem gente que já está deixa eu fechar aqui meu WhatsApp. Tem gente que já está se candidatando para participar e tal, e a gente fica muito feliz, né, Elis? Muito. Muito bom. Feliz. Boa Legal noite. Quando parte, né? Legal quando parte o desejo de estar nesse espaço conosco de terceiros, né? Bem bacana. É verdade. E isso também tem a ver com a caminhada, assim, da gente também nas nossas áreas. Bom, hoje a gente vai dividir o nosso encontro aqui, né, Elis, com 3 bloquinhos, mas daquele jeito, godê, não precisamos nos apegar, nos ajustar, né, de forma, né, muito rígida, até porque a gente já viu nos outros programas, né, Elis, que a rigidez não está sendo um bom instrumento de sobrevivência nesses tempos de pandemia. Então, a gente vai fazer 3 bloquinhos. O primeiro é o seguinte: o que nos deixou de cara nas últimas semanas? Essa lista, Elis, foi muito difícil de fazer. Porque o que me deixou de cara é mais ou menos a cada 5 minutos tem me deixado de cara. Certo? O segundo momento vai ser, assim, alguma coisa que aconteceu com a gente nessas semanas aí, alguma coisa do cotidiano. Eu saio, eu trabalho, eu estou fazendo um trabalho presencial no Detran, então eu tenho contato com dezenas de pessoas, pelo menos 50 pessoas por semana. Então, coisas curiosas a gente vai trazer aqui. José Rosa, querido, olha só, dando boa noite para nós, boa noite. E Maria Luísa Pereira, aí vamos prestigiar nossos parceiros aqui. Então, a ideia é a gente falar sobre o que nos deixou de cara, o que aconteceu com a gente que talvez seja interessante a gente trazer aqui. E, por último, a gente vai comentar a enquete que a gente fez, né, Elis? Teve aí, a gente fez uma enquete que seria a seguinte: se você soubesse que o isolamento social se estenderia até dezembro de 2021, o que você faria nesse período para manter a saúde mental? Seria a pergunta. Várias perguntas aí, a gente recebeu várias respostas tivemos, né, sobre o assunto. E depois a gente vai fazer um breve comentário sobre isso, para a gente também prestigiar esse pessoal aí que contribui. Inclusive, acho que é legal a gente falar também que quem quiser que a gente traga no programa algum assunto, tá aberto, né, Elis? Não, tá aberto, acho que é contribuição. Tá aberto. O Saia Godê é um espaço de troca de conhecimento, então ele não vem de saber fechado, nem supremo, né, Cláudia? Isso que é o legal. Ele está aberto para que a gente possa construir diálogos que possa provocar reflexões dentro de uma situação que hoje estamos vivendo, que é a pandemia. Mas tem todo um processo político de ser e estar que a pandemia vem desenvolvendo nas nossas realidades, que a gente está trazendo isso para dialogar, coisas que existiam antes da pandemia, coisas que agravaram durante a pandemia, coisas que vão acontecer ainda, se Deus quiser, assim que tiver a vacina e a gente conseguir ter uma nova normalidade. Então, acho que é por esse caminho que a gente tem construído esse espaço, que é o sexto encontro, então, sexta edição, para que a gente possa estar trazendo cada vez mais pessoas que possam estar contribuindo. É isso aí.
Então, vamos ao nosso primeiro bloco. Elis, o que te deixou de cara nessas últimas semanas? Vamos começar por... A gente pode ir revezando, né? Porque pode fazer revezamento de tragédia, de coisa que nos deixa de cara, e também, às vezes, coisas boas, né? Eu gosto da palavra do que deixa de cara, gente. Para mim, mexe com questão de sentimento e fatos que demarcaram e me provocaram uma reflexão. Então, a primeira, uma delas, foi a morte do ator americano que fez Pantera Negra, que eu gosto muito, que é do Chadwick Boseman, que fez Pantera Negra, então, que veio a falecer no sábado, na sexta de madrugada para sábado, com câncer no colo. Eu acho que isso foi uma coisa que mobilizou muito, porque isso não só trouxe uma perda de uma referência negra, que a comunidade e muitas outras pessoas que não são negras ficaram sensibilizados e acabaram fazendo esse gesto aqui, né? Tem tudo a ver com um filme que foi reproduzido ontem em TV aberta, mas que esse filme já tem aí um lançamento de 2 anos atrás, que foi falado muito dentro dos movimentos negros, da importância da gente ter uma referência. Outro fato foi que nós entramos, então, com 900 dias sem saber quem matou Marielle. Isso é uma coisa que me marcou bastante, ainda trazendo dentro desse espaço de questões políticas de referência negra, porque era uma mulher militante dentro do processo de direitos e acessos focado no Rio de Janeiro, mas de qualquer forma foi brutalmente retirado desse processo, assassinado. E até então não tem uma justificativa, uma explicação da justiça. Isso é uma coisa que me incomoda bastante. Por toda a história que a Marielle construiu. Né? Eu tava lá no Rio, sabe, Liz, não querendo te interromper, mas já não, te vai lá, contribui aí. E eu e a minha irmã fizemos a primeira caminhada, acho que deve depois ter acontecido muitas outras, né? Sim. Mas a gente fez aquela caminhada até a Candelária, né? Ali. Sim. Foi a noite com velas, né? E foi muito triste, assim, e nós vimos inúmeras figuras públicas ali, e era um clima, assim, muito difícil, porque era muito recente também, uma semana tinha ocorrido, parece. Então, é muito difícil a gente aceitar essas mortes, quando tantas outras são explicadas. E aí a gente recebe assim, a maioria dos homicídios não são resolvidos, mas tantas câmeras temos por aí, espalhadas pela cidade, e que resolvem tantas coisas, né? E aí, o que mais? E dentro dessa morte da Marielle, que a gente traz como um homicídio, que isso já foi comprovado, agora quem matou, eu queria que pudesse ser, então, apresentado pela Justiça, pela Polícia, né, Ministério da Justiça e Segurança. Saiu também semana agora o Atlas da Violência, aonde novamente demarca que 70% dessa população que vem morrendo, seja por assassinato, violências por arma branca, e outros tipos, como a violência doméstica, ainda é a mulher negra e o homem negro. Mesmo que a população, né, do Brasil, Cláudia, seja 56%, é predominante negra, mesmo com identificações ou não, a partir desse lugar, enquanto mulher negra falando, isso é algo que também é para se pensar, assim. A gente fala da violência da polícia, a gente tem visto atos aí da polícia de São Paulo muito violenta, principalmente com mulheres negras também, que já foi demarcado em alguns noticiários, que eu não vou entrar aqui para aprofundar, mas isso a gente está assistindo, dessa polícia, então, que sofre violência e produz violência. E quando eu digo que a polícia sofre violência, por quê? Sabemos que todas as profissões têm profissionais que são qualificados, que se identificam com a profissão, que acabam ingressando, e outros não, e acabam se perdendo dentro dessa construção da identidade profissional. Mas a polícia sempre foi uma discussão para a gente também futuramente trazer esse tema, do quanto ela também produz essa violência a partir desse lugar que ela sofre, desde a formação que ela recebe para se colocar dentro de espaços com infraestrutura, com salários, e ao mesmo tempo ainda dentro de um recorte racial, onde a maioria das pessoas que são agredidas e são vistas como ainda perfis de criminalidade é a população negra. Então, só para a gente pensar. Mas em notícias boas, né, porque a gente tem que trazer as coisas boas, foi aprovado, então, nosso Fundeb, no dia 25/8, às 9 da noite, no Senado,
A gente trouxe sobre o Fundeb na live com o professor Virgílio, que a gente falou sobre educação, e foi aprovado, então agora não tem mais choromelo. Nós temos mais um fundo permanente que vai ajudar no desenvolvimento da educação básica, educação fundamental e média, para que possamos garantir, então, espaços de processo de desenvolvimento que o Fundeb, então, prevê nas suas diretrizes, que vocês podem estar acessando o Ministério da Educação e saber um pouco mais desse Fundeb. E o que foi provocado, então, dentro de recursos para garantir esse fundo que tem 20%, 26% a partir de agora pelo governo federal, que vai pagar isso parceladinho, e uma responsabilidade dos estados também. E aí depois também dentro dos ministérios a gente pode estar vendo quais são os municípios que vão estar ganhando uma parte maior, aí tem tudo a ver aquele recorte, aquele retrato social que nós já falamos nisso. A outra coisa legal também, muito bacana, lembrando que daqui 15 dias estamos entrando no movimento político municipal nos nossos territórios, nas nossas cidades, foi aprovado pela uma lei 4.041, mobilizada pela, não esqueci o nome dela agora, mas já vai vir, pela Benedita da Silva, uma candidata que também é negra e vem trazendo sua trajetória política muito bonita pelo PT e já teve também construções aí com o PDT. Ela é do Rio de Janeiro, ela traz então dentro dessa lei que foi aprovada no Senado, que é uma lei também que prevê uma extensão de candidatos negros e mulheres com os mesmos direitos de acesso e fundo para poder custear essa campanha. Ou seja, o próprio TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, reconhece que isso também vem ajudar no sentido de trazer uma igualdade, ou melhor, uma equidade dentro de um espaço que ainda 70% é branco, no sentido de ter candidatos e um fundo maior para brancos, assim. Que loucura, né? A gente falando sobre isso. Então, dentro dessas novidades. E outra coisa, é primavera, entramos no setembro hoje, então eu acho que é momento de florir. Mas paralelo mês de setembro, que entra essa coisa do florescer, a gente tem que se lembrar que é o mês que alerta a questão da saúde mental. Para quem é trabalhador da saúde mental sabe que o setembro amarelo, ele demarca aí um número muito de suicídios. Então vamos ligar para aqueles amigos que a gente sabe que está mais distante, vamos ficar mais atento porque também serve de alerta. Uma escuta, um acolhimento faz a diferença na vida daquela pessoa que é mais introspectiva, e nesse tempo de pandemia, como a gente já falou também em outras lives, é super importante uma voz no ouvido, né? Então, eu acho que era isso que eu queria compartilhar. Mas antes eu quero te perguntar, Cláudia, cadê os 89 milhões, né? Cadê, Cláudia? Tá aí na tua casa? Pô, tu me roubou um assunto, que era esse da Benedita, né? Que, nossa, isso é muito legal. A gente também teve um ganho das gestantes, né? Gestantes também parece que a gente teve, né, um ganho aí também, né? Na verdade, está para ser aprovado no Senado. A Câmara de Deputados Federal reconhece, mas o Senado tem que validar. Ainda tem que aprovar? Para ser no território nacional, né? E eu também ia te fazer a mesma pergunta, né? Sobre os 89 mil. Aqui não tá. É impressionante, né? É impressionante como a gente vê um silêncio das esquerdas, inclusive, porque eu já perdi as esperanças que esse governo vai cair por ao movimento da esquerda, apesar de eu ser uma pessoa de esquerda, também ser uma pessoa de esquerda, e isso não significar que a pessoa é do PT, porque ser de esquerda significa, né, um conjunto, né, de um programa que a gente adere e que está vinculado a direitos humanos, a projetos sociais. Esse é o princípio. Cuidar né, e zelar pela uma condição melhor das minorias. É isso que a gente entende ser de esquerda. Então, às vezes as pessoas bagunçam a coisa, querem polarizar, né? Uriah, deixa eu te dizer então, assim, ó, primeira coisa que me deixou de cara, o que vem me deixando assim triste são as queimadas, sabe? Ali no Pantanal, quando começa a dizer quantas vezes o tamanho de São Paulo e da cidade de São Paulo, e aí eu fico tentando fazer essa conta, assim como a gente fica tentando entender como que pode a gente estar banalizando, naturalizando 1.000 mortes por dia. Não adianta dizer 800, 990, que isso não é consolo. A gente para a gente baixar, a gente vai ter que realmente mudar muito uma realidade.
E uma das coisas que me chamaram a atenção foi a fala do professor Giraldelli, que é uma das pessoas que eu também acompanho, que eu compartilhei contigo, inclusive, que é essa coisa de a gente não politizar essa situação da pandemia. A gente continuar, agora a gente se agarrou na tal da vacina e só se fala na tal da vacina, quando a gente deveria se debruçar nas razões, né, de tantas mortes ocorrendo no país, e isso não está desvinculado à política, isso está, né, vinculado à não ação, é estar mais preocupado em comprar caixão do que comprar, né, não querendo desmerecer, mas os leitos, né, de UTI, né, mas quando a gente assume que a gente precisa, então, ter mais leitos de UTI, a gente está assumindo uma derrota. A gente perdeu para a Covid. Quando a gente vê uma praia cheia de gente, que não está assim, parece que quer seguir de qualquer forma, certo? Então a gente vê o quê? A gente vê que tudo bem, assim como morre no trânsito, e o trânsito é necessário, então a gente resolveu também no Brasil assumir que nós vamos perder não sei quantas pessoas por ano por acidentes violentos, né, de trânsito. Então a gente começa agora também a assumir 1.000, e quando a gente daqui a um pouco vai normalizar para 500, ok. 500 é normal a gente perder 500. Então, voltando ao desmatamento e o que me deixou de cara, além disso, sabe, que é impossível, é inaceitável. Inaceitável além das mortes, é inaceitável a gente entender que as pessoas agora só sabem falar de vacina, sendo que a gente tem recursos para evitar isso, que é o isolamento, que é se cuidar, ok, temos pessoas que estão na rua, também estou me arriscando, mas a gente tem que entender que a gente precisa responsabilizar esse governo que não gasta. Então, uma das coisas que me revoltou, que me deixou de cara, é o dinheiro que o Ministério que o Meio Ambiente não investe, que é praticamente, né, devolver dinheiro e deixar pegar fogo mesmo, e o dinheiro também que não é que o próprio Ministério da Saúde também não gastou, certo? Então, assim, eu lembrei muito, então, para exemplificar, tu viu aquele filme Aquários? Sim, com a nossa atriz Para eu poder comentar, vou dar brasileira, né? Quem não viu, tem que ver. Não, só para dizer que ele é um filme brasileiro, né? Não, eu digo, eu vou dar spoiler, porque eu para comentar, vou ter que falar o final do filme. Mas é legal, acho que é importante Mas contribuir é para legal. provocar Então, as pessoas assim, a dar uma olhada. então, assim, é uma moradora de um prédio que está sendo pressionada a vender o apartamento dela, porque todos já venderam, e a empresa, então, que quer comprar aquele prédio, ela começa a usar de todas as formas, de todas as maneiras criminosas, inclusive, para que ela saia. Uma pressão gigante. E no final das contas, é colocado ela já está sozinha naquele prédio, que é a Sônia Braga, maravilhosa nesse filme. Eles colocam um cupim, né? Mas um cupinzeiro. E aquele negócio, então, já estava né, se enfiando dentro de um dos apartamentos e comprometendo toda a estrutura, quer dizer, claro que foi criminoso, claro que ela descobriu e tudo mais. Então, eu lembro muito desse filme, porque quando eu vejo esse desmonte das nossas instituições, eu acho que mais do que nunca nós temos uma ameaça que é muito maior do que uma ameaça à democracia. Eu acho que é uma ameaça à república. Se a gente simplesmente desmontar
todas essas instituições, nós não temos como melhorar uma questão de desmatamento, a gente não tem como melhorar a questão da saúde, a gente não tem como melhorar nada. Então, o que tu faz? Tu bota o cupim, ou tu bota um péssimo administrador para depois justificar e para depois privatizar. Então, assim, isso é uma coisa que me deixa de cara. Um governo não tem interesse nem em fazer alguma coisa para se preservar no governo. Não, ele desmonta. Então, assim, eu acho que quando alguém sai na rua sem máscara e diz eu quero ter a minha liberdade, está realmente adotando não a liberdade, mas um liberalismo, uma visão libertária, uma visão egoísta, uma visão que muitas pessoas adotam, certo? E que muitas vezes, por ter esse espírito meio anárquico, realmente não está querendo que tenha leis, que não tenha uma instituição por detrás, né, que não tenha programa de governo, que não tenha nada. Aliás, um governo que iniciou sem fazer um debate, que nem iniciou, né? Que simplesmente se negou a debater e a mostrar um programa. Então, essa semana eu escutei uma outra coisa é o Zezé, acho que da CUFA, né? A gente viu também isso. E ele disse, e ele colocou uma coisa muito, muito óbvia. O Brasil tinha que ter um programa e aquele político que surge, ele tem que funcionar de acordo com aquele programa que o Brasil, então, se propõe, né? E a Constituição já está dizendo isso. Nós já temos a Constituição para isso. E não uma pessoa que chega ou qualquer que seja, em qualquer momento, não estou falando do Bolsonaro necessariamente, mas assim, ou que não chega com nada. Então, assim, quem tem que provar que é capaz de cumprir com uma Constituição, por exemplo, e de proteger o povo e proteger as nossas instituições, e sim termos um Estado não mínimo, um Estado máximo, porque se não protege, como está acontecendo, então o que está nos provando? Aí eles querem proteger o teto de gastos. Agora, daqui a um pouco, tu vai cruzar com uma pessoa ali na rua, a pessoa vai dizer, ai, que bom, né? A gente vai respeitar o teto de gastos como se fosse isso uma coisa, né, importante. Quando, na verdade, é exatamente o contrário. Então, esse nosso modelo que privilegia o mercado financeiro, ele realmente não vai salvar o povo. Certo? E o nosso governo especificamente está desmontando, está desmontando todas as instituições, está acabando, arrasando o quarteirão, e a gente, pelo que eu sinto, assim, nós teremos muito tempo para recuperar tudo isso. Então é muito triste, assim, ver isso. Então, essas coisas me deixam de cara, sabe? Essa é um pouco da lógica desse capitalismo, né? Por isso que uns com tanto e outros com nada. Então, também vai um pouco ao encontro do que tu está trazendo, assim, para a gente fazer essa reflexão. A palavra economia, ela já traz, né, um recheio de informações que perpassa pela questão muito da matemática, e também naquela live que a gente assistiu, o Eduardo Moreira com o Zezé, que é o presidente da CUFA Nacional, ele diz, falar de economia o economista, ela tem uma conotação. Falar de economia com pessoas trabalhadoras que sustentam suas famílias com um X em todas as classes sociais é uma outra resenha que deveria ser feita e ser dialogada com essas referências, porque a gente realmente talvez teria um país com uma igualdade de renda mais justas e uma desigualdade menor. Mas a gente entende que a falta das políticas sociais e a desigualdade é o que sustenta também muito dessa margem da linha política que é dada hoje no Brasil. E muitos projetos sociais também são sustentados, né, Cláudia, com esse braço, que se justifica até o desvio da corrupção, inclusive dos 89 milhões. Mas eu tenho outra coisa aqui para te dizer, que me deixou de cara também, e que tá assim... eu te falei que a minha lista era gigante, porque, né? Fora, como foi bem lembrado aqui pelo Luiz Henrique, não esqueçam dos guardiões do Crivella, que arrasaram o quarteirão também
no escancaramento, né? E na falta de noção do quanto se prejudica o povo e de não se entender como um coletivo. Isso é muito triste. Mas uma coisa que eu queria trazer aqui, que talvez as pessoas não estejam muito ligadas, que tem a ver com a Covid, é o seguinte: já começa a aparecer as sequelas da Covid, pós-Covid. Então, aquelas pessoas que tiveram Covid, já tem um estudo na Itália que demonstrou que 50% das pessoas que tiveram Covid apresentaram problemas como sintomas, né, como estresse pós-traumático, distúrbios do sono, e são efeitos, né, diretos no sistema nervoso central. Isso me chamou muito a atenção, me deixou muito preocupada. Não é tanto de cara, mas me deixou muito preocupada. Porque há pouco tempo eu escutei um relato de uma pessoa que eu atendo, que um amigo teve Covid, teve uma série de problemas, usou cloroquina, né? Naquele momento ele não podia dizer, ai, não. E ele tem, claro, as sequelas que ele teve. Então, assim, as pessoas já estão dizendo que vai ser a tsunami, assim, já estão dizendo que são os efeitos no sistema nervoso central, que vai ser a próxima, que a gente não tem noção do que vem depois disso tudo. Então, assim, curou, porque isso também a gente vê, as pessoas querem daqui um pouco só falar daqueles, quando o governo fala, nunca fala, aí quando fala, só um pouquinho, vamos ser bem otimistas, vamos só falar daqueles que foram curados. Mas curados de que forma? De fato estão curados? A gente não sabe nem se não vão ser reinfectados novamente. Então, isso é uma coisa assim que me deixa preocupada, diria. E de cara também vou te trazer uma outra coisa. Já tem relatórios, olha, a Elisa até daquela respirada, mas já tem. Estou esperando uma coisa boa aí, né? Porque só é já tem relatórios, não tem coisa boa, porque de cara é meio assim, né? De cara, depois eu digo um de cara, que bom. Mas assim, ó, há uma nítida desaceleração no crescimento das mulheres, tanto na carreira profissional quanto nas universidades, em função de estarem muito mais sobrecarregadas do que antes em casa. Então, já tem um estudo no Brasil que cerca de 84% das mulheres são as que cuidam das crianças. E quando a renda dessa mulher diminui, vai para 5 salários, se reduz, essa taxa aumenta para 93%. Então, assim, é difícil, né? Eu queria até contribuir, Cláudia. Eu participei de uma live que o tema era trabalho doméstico e aparece essa demanda que tu está trazendo muito, muito assim, latente, inclusive no nosso cenário do nosso dia a dia, na casa dos amigos e das amigas que a gente tem. Por quê? Porque além do mercado ainda fazer essa distinção e essa desigualdade na questão do salário, onde o homem branco ganha mais, aonde a mulher negra e o homem negro ganham menos do que a mulher branca, do que o homem branco, nós temos esse recorte do trabalho doméstico que acarreta para as mulheres uma demanda estressante desse trabalho. E isso faz com que a mulher acabe fazendo opções, e nessas opções acaba sendo os filhos, acaba sendo o lar, e esse homem acaba tendo esse privilégio dentro dessa relação de seguir trabalhando e dentro desse mercado de trabalho. Então, isso é bem interessante nesse recorte que eu queria acrescentar, porque esses dados correspondem, então, ao aumento da demanda do trabalho doméstico durante o tempo de pandemia. É claro que a gente está vendo uma série de mudanças nessa convivência entre homens e mulheres, apesar do que a gente também está vendo o aumento da violência. Mas, assim, tem muitas pessoas que eu vejo relatando, assim, de mudança no comportamento dos seus parceiros, de estarem agregando mais, de estarem percebendo mais as tarefas do cotidiano.
Mas isso a gente sabe que é uma camada, né? Quando a gente tem tantas mulheres na favela, né? Que eu não sei, eu acho que o Zezé também falou sobre isso, que perderam o trabalho, que cuidam de um idoso, cuidam de criança, que perderam a sua atividade, né? Como manicure, como vendedora, que a gente está virado numa informalidade sem tamanho. Isso não é de hoje. E também para agregar nessa tua fala, eu te diria que os homens têm reconhecido, têm exercitado um pouco dessas tarefas domésticas, mas ainda assim a gente vive dentro de uma cultura machista que vai caminhar um bom tempo para que esse recorte seja realmente dividido nessas atividades, nesse reconhecimento da profissão. Por que não o homem ficar com o filho em casa e essa mulher ir para o mercado de trabalho? Dentro dos próprios relacionamentos, eu tenho algumas experiências de amigas que estão relatando que o casal está home office, Cláudia. Aí o esposo olha para ela, o que vai ter de comidinha hoje? Daí ela ri e diz assim, não sei, o que tu vai fazer? Eu não sei fazer nada, então tu pede, porque eu não sou tua empregada. Isso já gera um conflito na relação, mas o quanto o homem olha para essa parceira que está trabalhando ao lado ali com o seu home office, cada um no seu quadrado, ainda vendo a mulher como uma serviçal, no sentido que horas fica pronto o almoço, como se fosse uma... Não que a mulher não possa fazer, não que não possa ter essa construção dentro da relação, mas a forma de como essa mulher, colega de trabalho, ou está ali dividindo a mesma mesa de trabalho com o seu companheiro, ainda é vista por esse, né? Então é uma coisa bem interessante da gente prestar atenção também. É muito cultural. Eu sempre falo o seguinte, eu acho que a revolução, a mudança, assim, sabe? Está muito na mão do menino, da mãe do menino também, sabe? Eu acho que tem uma responsabilidade de transferir para esse menino essa criança, que ela tenha essa sensibilidade, que tenha essa autonomia, porque não adianta, a gente não pode sair dessa responsabilidade de que a gente contribui para que, né, esse homem no futuro busque nessa parceira uma mãe. Então, a gente tem que dar o pontapé inicial quando somos educadoras, estamos transferindo valores, para que essa divisão ela seja mais de igual para igual, porque nesses momentos a gente vai precisar. Porque hoje não tem desculpa, tu abre no YouTube, tá ali. Tudo. Sim. Como faz um ovo frito? Não tem. Não, tocou num ponto muito legal, assim, né, Cláudia, que tu deixou a bola, eu vou ter que chutar pro gol, assim. Também é um tema que a gente pode estar trazendo futuramente, que ele dá muito diálogo, mas, assim, o quanto, Cláudia, também a mulher vive dentro de uma cultura machista com a própria mulher. Então, que a gente também consiga fazer uma reflexão, não só como na questão da educação, dos valores que é transferido para esses filhos, mas também para conosco. Vamos ser mais gentis, vamos ser mais sensíveis, porque às vezes as mulheres, por ter uma cultura também já introjetada na sociedade, que ela tem que prover no sentido do cuidado e dar à luz e cuidar do seu homem, cuidar, a gente acaba nos apagando, nos omitindo enquanto ser humano, que tem desejos, que tem vontade, e esquecemos também dessa identidade mulher, que conforme Simone de Beauvoir, a gente não nasce mulher, a gente vai se tornando. E dentro desse tornar, a gente tem a possibilidade de fazer uma reflexão e conseguir dizer alguns nãos e ter algumas mudanças também dentro desse comportamento. Só para contribuir, sim, assim, para pensar, né? Sim, sim. E dá uma outra opção também, porque quando amanhã, depois, quando esse homem é pai, ele também vai trazer uma outra contribuição para essas crianças, sendo menino ou sendo menino, porque a gente precisa disso, a gente não está abrindo mão disso, mas com o tempo a gente vê que, infelizmente, a gente está tendo um maior número de chefes de família mulheres. Então, vamos, né, tentar melhorar esse aspecto, porque realmente numa pandemia a gente precisa se ajudar. Até porque a saúde mental vai nos exigir quanto tempo ainda de serenidade, né, Elis? Então, a gente precisa ter muito
Tem muito claro que se a gente não tiver essa bolha aí bem protegida, bem amparada, com divisões para que não haja sobrecarga, é por aí. Vamos para o próximo bloco? Não estou te escutando. Eu esqueço aqui, sabe por que eu tô fechando meu microfone? Porque a vizinha aqui tá com visita e tá com o cachorro para não sair latindo. Não que isso não aconteça nos espaços, mas nesse momento eu quero ter o cuidado comigo e com as pessoas que estão me escutando aí, né? E, enfim, sim, é um horário de pico das pessoas chegando em casa também, esse horário, então estou tentando ter esse cuidado. Até porque nós estamos no podcast, a gente também, né, tem que ter essa lisura no nossa apresentação. Tá. Mas enfim, Cláudio, eu só perguntei se tu queria comentar alguma postagem de alguém aí na participação referente ao primeiro bloco aí, teve alguma coisa aí? Pois é, aqui a gente já deu 30 minutos, então vou comentar aqui, eu já dei um pouquinho de... Vamos dar uma boa noite para o Luiz Henrique, para o José Rosa, nossos parceiros que estão contribuindo conosco. O teu, né? Espetáculo, meu. Eu não tenho problema, eu não tenho nada a reclamar. Tu tem? Não, amiga, eu não tenho. Mas como eu sou do movimento, né? Todos, ninguém solta a mão de ninguém, eu sei que ainda é um percentual muito grande que reclama, então eu estou dentro desse percentual e quero servir de inspiração para as amigas, mas também não vou fazer muita propaganda, né? Tá bom, isso aí. Ninguém é bobo aqui, né, Elis? A Lise Ferreira está aqui, nos deu boa noite. Luiz Henrique, a pandemia está sendo tratada apenas como questão médica. É isso, né? É isso que a gente tem que começar a desvincular, porque isso é uma enganação, é um borrão, sabe? É uma fumaça mesmo, para colocar as pessoas só ali, segurando aquela cruz da vacina, como se fosse a última salvação, e não entendendo que não é somente uma questão de médica, não é só uma questão de não se... Só para tu ter uma ideia, no Rio de Janeiro, eu botei isso inclusive no meu Facebook, 2.300 pessoas não foram atendidas, morreram no Rio de Janeiro por falta de atendimento. E com os guardiões do Crivella, então é um espetáculo, porque tu não fica sabendo, isso agora está registrado, não tem mais saída, isso está, né? E a gente espera que os olheiros lá do Crivella, que ficam lá fazendo escudo humano e detonando o povo, que isso aí seja esclarecido, né? Bom, então tu vê que o buraco é mais embaixo, né, Elis? É mais embaixo, não é uma questão. Mas eu queria entender assim, tá, mas elas estão morrendo por quê? Não adianta vir com número, não adianta no final do Jornal Nacional ficar um silêncio e o número lá atrás, sabe? Quando, vamos falar bem claro, né? A Globo começa a defender de novo reformas, como sempre faz, defende reformas, aí depois abraça o povo, começa com chicotinho no Bolsonaro, como se fosse uma empresa que está muito preocupada. É uma empresa preocupada com o quê? Com os seus lucros, com a sua, né, com a, né, com a rentabilidade, é isso, né? Então, não dá para a gente agora se abraçar no diabo, né, no diabo menor, achando que a coisa não está toda coligada, porque tá, a gente não pode negar. E dentro disso, o Luiz Henrique também coloca aqui, né, se desenvolve a expectativa da vacina, é aquilo que a gente falou aqui, ó, a mágica e não procedimentos relacionados com estruturas que deveriam ser fornecidos pelo governo. Que é um fiasco, né? Subnotificação é um fiasco, para não ganhar uma bandeira vermelha para tu poder abrir o teu comércio. Eu acho isso assim, ó. Eu acho o fim da picada, sabe? O fim do egoísmo, assim, sabe? É demais. A Denise dá um boa noite para nós. A Suzana Schneider, nossa parceira aí dos projetos, né? As pessoas nem sabem do que estão falando, apenas reproduzem o que ouvem, verdade.
E o Olavo, parte dos brasileiros optou pela condição de colônia, cedendo riquezas incalculáveis à mão de obra escrava, não importa a aparência que queiram dar, essa é a realidade de um país continente, quando lhe é negado o direito ao conhecimento e à sua própria cultura. A expressão gado não podia ser mais apropriada. Mas é gado porque também a educação não é uma prioridade nesse país. A gente vê que a educação está nem sei, não tenho nem palavras, porque a gente começa a cobrar algumas coisas que, na verdade, a pessoa não tem ainda com pouco condições nem de raciocinar. Então, também não é legal a gente dizer que todo brasileiro é burro, todo brasileiro, porque... E meter pau, né, Elis? Porque não é bem assim. Tu também não dá recursos, não dá condições. A Simone Costa está dando boa noite para nós. Os cães e gatos protagonizam o tempo todo. Ela tá dizendo que teu cachorro é minha gata aqui também. Estamos avançando, né? Pois é. Vamos lá. E aí? O que tu ia comentar? Então, tô aqui. A Ana, minha filha, tá tendo um surtinho aí hoje, mas tá tudo bem. Vai dar conta, tem que dar, né? Elisa. Mas enfim, ela acordou, ela tava dormindo hoje. Mas assim, deixa eu só contribuir aí que a Lise, que mandou uma boa noite para nós, ela faz parte, ela compõe um novo espaço que foi constituído e foi inaugurado na sexta-feira, dia 29, a Frente Negra Gaúcha. É mais um espaço de movimento para estar buscando construções de cuidado diante da política do negro dentro do Brasil, né, falando em Rio Grande do Sul. Então, só para dizer, então, que legal aí tá participando da nossa live. Que bom, que bom. Mas enfim, Cláudia, vamos lá para o segundo, então, né? Vamos para aquilo que aconteceu com a gente nessas últimas semanas. Porque eu, né, porque estou na ativa, Detran e tal, com os exames psicológicos, eu sou, para quem não sabe, eu sou examinadora perita do Detran, e trabalho há mais de 20 anos no Centro de Formação de Condutores, então... Nossa atividade ficou, acho que 30 ou 40 dias parada, depois nós voltamos com novos protocolos e tudo mais. Há sempre aquilo, tenso. E tu, né, Elis, tá na batalha aí também, fazendo tuas entrevistas, tá procurando trabalho, também tá... Sim, na verdade, eu tô em projetos, né, Cláudia? Agora eu entrei num projeto da formação de promotores populares em saúde, que vai ser uma parceria com a Fiocruz, que a gente ainda está dialogando e não está terminando essa contratualização, mas na verdade é com a Escola de Promotores do Rio Grande do Sul. E assim vai indo. Bom, tu quer que eu comece? Posso começar. Então, assim, eu vou trazer duas situações comigo. Uma delas foi ir ao dentista, dentro de uma emergência que eu me vi necessitada, e fui, então, nesse consultório. Fiz um percurso de pegar um Uber, até para ter uma questão de cuidado e de não expor, e saindo de máscara e se cuidando. Aí o que me chamou a atenção foi o Uber que não tinha os cuidados básicos, mas me deixou à vontade de sentar. Exatamente, embora que ainda parece que não é obrigatório, é só para os Uber Black, né? Não para esses mais econômicos que está liberado, mas enfim. Mas me dando a condição e a liberdade de escolher onde sentar. Obviamente sentei atrás, não me sentindo a Miss Sunshine, mas pensando no cuidado para com ele e comigo. Mas ao chegar nesse consultório, então, presenciei poucas pessoas, uma boa organização de cuidado de protocolo de saúde, e depois, então, feito esse procedimento, bem cuidado e coisa e tal, saí com essa máscara protegida, com higienização novamente, também foi verificada a minha temperatura dentro desse ambiente de cuidado, tanto na entrada quanto na saída. E aí me dirigi ao mercado para passar aquela coisa, quando tu sai, tu já faz todos os movimentos que precisa. Aí dentro do mercado eu já vi que já estão relaxando, não estão mais testando as temperaturas, que antes era feita até uns 20 dias atrás. Não vi também ninguém...
No mercado, na verdade, foi do bairro da minha mãe, porque eu fui nesse consultório, no bairro Petrópolis, Jardim Botânico era esse mercado, que até então fazia verificação de temperatura e a questão da disposição do álcool na entrada e já limpando o próprio cestinho, o carrinho que tu conduz para fazer tuas compras. Isso eu já não avistei. E aqui no meu bairro também, eles faziam verificação de temperatura, no bairro do Maitá, onde eu estou situada, verificação de temperatura também, a higienização do carrinho, te ofertando esse álcool, inclusive tem uma pia do lado de fora para que tu possa higienizar as tuas mãos, para quem não quer usar o álcool, poder lavar. A pia segue, a verificação de temperatura não segue mais, e o álcool, se estão passando ou não no carrinho ou na cestinha que tu avistava quando tu já adentrava o supermercado, já não está ocorrendo. Isso fala um pouco desse relaxamento que a gente está falando. Uhum. E a segunda coisa foi que eu fui numa entrevista de trabalho, então essa semana também, no município da Grande Porto Alegre, perto de Porto Alegre, em Esteio, e também consegui ver dentro foi durante o dia essa entrevista, obviamente, foi pelo turno da manhã, a cidade toda aderindo à questão da máscara. Então isso também foi bem positivo, porque eu sei que tem alguns municípios que algumas pessoas ainda estão com dificuldade do uso, e às vezes tem que estar fazendo essa sensibilização e esse pedido todo o tempo, mas eu avistei isso. Então achei bacana, porque de alguma forma vi uma boa adesão, eu fui no horário das 9, saí desse local às 11, bem no horário de fluxo de trabalho, então fiquei bem feliz nesse sentido que, bom, nem tudo está perdido no sentido do cuidado, né, e dessa empatia que a gente vem batendo o tempo todo, que é importante a gente também garantir. Acho que foi isso, assim. Sim, pois é. E tem várias coisas aqui, a pessoa tem muita coisa, né? Bom, eu vou te dizer assim, ó, eu acho que essa coisa de ir no dentista sempre dá uma tensão, né? Sempre fica tenso. O Henrique precisou aqui e bem naquela época difícil, assim, a gente, ai meu Deus, e aí, o que tu faz? Dentista é uma coisa assim que realmente é. Daí ele me contou que o dentista dele parecia um astronauta, né? Com tudo, assim, que ele se sentiu super bem. Mas é aquilo, né? Bom, eu já fiquei sabendo de pessoas que não saíam, que estavam quarentenadas e que mesmo assim se infectaram. Que daqui a um pouco foi por causa de uma embalagem, daqui a pouco foi, não sei. Né? Tem coisas assim que a gente ainda não sabe dizer a respeito da Covid. Mas uma coisa que aconteceu comigo foi assim, foi entrar numa farmácia. E aí, quando eu me dirigi ao caixa, que estava todo cheio de fitas e tal, de controle e tudo mais, daqui a pouco vem aquela pessoa assim, saltando, assim, saltitante mesmo, sabe? Porque ela tinha encontrado as fraldas que ela precisava. E ela veio rindo, brincando, mas uma pessoa adulta, tá? Não era uma criança. E daí ela vem correndo, assim, e praticamente passa assim na minha frente, assim, sabe? Meio que vem, fica na minha diagonal. Só que o caixa já tinha recolhido as minhas coisas, já estava vendo os preços e tal, e eu já estava pronta para pagar. Aí vem essa pessoa, assim, saltitante, sabe? Quase encosta em mim. E aí eu olhei e perguntei: tu quer ser atendida primeiro? Mas assim, bem educada. E ela disse: não. E saiu pro lado, assim. Peraí, assim, sabe? Do meu ombro. E daí eu fiz assim, né? Coloquei o braço e disse: tu poderia manter o distanciamento, né? Aí ela resmungou pro cara que tava com ela e disse assim: ai, como as pessoas são, sabe? Daí eu fiquei pensando: ai, meu Deus do céu. Contei até 1000, sabe? Amiga, digo, não, eu não vou falar nada, sabe? Mas a minha vontade, sabe o que era fazer? Era o seguinte, era perguntar pra ela assim, eu te conheço? Daí ia dizer não. Daí eu disse, mas eu acho que, cara, a gente não se conhece, tem certeza? Não, porque se a gente estivesse fazendo quarentena junto, eu até admitiria que tu ficasse encostada, colada em mim. E isso no supermercado aconteceu a mesma coisa. Eu pedi para a pessoa, aí todo mundo vai achar agora que eu tô sempre fazendo isso, mas assim, ó,
Eu acho que se tu tem uma marcação e se é para ter esse distanciamento, eu quero distanciamento, sabe? Porque eu passo o tempo inteiro me cuidando. Aí quando chega na hora de uma fila, tu vai ficar encostada, colada na pessoa? Não dá, né? Aí eu também fiz isso, assim, só um pouquinho, sabe? Quando tu tá passando no caixa e já vem uma pessoa encostada, colada em ti. Bom, antigamente a gente fazia isso, ficava um babando. Eu não me resfriei ainda, né? É inédito, claro, né? Tô sempre de máscara. Então, para tu ver como é que a gente vivia, né? Encostado, lambendo uns dos outros, né? Quase. E daí o rapaz falou assim: a senhora não se preocupe que a gente não vai chegar perto da senhora. Sabe? Tipo assim, eu que sou errada. Então, de novo, aquela velha história, né? Os fracos são aqueles que estão na rua, né, que estão na rua com máscara, e os fortes são aqueles bonitos que vão tomar banho lá em Copacabana, querem exercer o direito de ser livre, certo? Então, isso foi uma das coisas que me ocorreu. E nessa mesma manhã da drogaria, eu estava saindo do meu carro e encontrei um morador de rua, que eu não sei se tu percebeu, mas eu como ando de carro, então assim, ó, tá cheio de moradores de rua, de pessoas pedindo, tá uma coisa bem complicada, tá, né? E ali na minha região sempre tem algumas pessoas e tal, que eu conheço, o pessoal que cuida de carro, a gente conversa, às vezes eu dou um livro, hoje eu tô aqui, ó, com o meu banner do livro, coloquei aqui. E aí quando eu desci, assim, a primeira coisa que ela me olhou e disse assim, tem algum dinheiro, né? Daí eu falei assim, e eu já tinha fechado o carro, não tinha moeda mesmo, não tinha nada, assim. E daí eu disse, não, daí ela me olhou com uma cara de raiva, assim, ela disse assim, por isso que tu arde. E daí eu fiquei assim, aí tinha uma mulher do lado, eu digo, nossa, que manhã espetacular essa, né? Daí eu fiquei pensando, gente, mas eu tô ardendo mesmo, sabe? Eu tô ardendo junto com aqueles bichos lá do Pantanal, eu tô ardendo junto com aquelas árvores, sabe, na Amazônia, eu tô, sabe, eu tô ardendo de raiva mesmo por esse governo que não faz o que tem que ser feito, nem minimamente não faz. Então eu fiquei pensando, gente, como me caiu bem o arde, né? Terrível, guria. E tu achou dessa? Então, Maria, essa ardência que a pessoa disse sentir ou te desejou, né, que tu arda aí, tem uma complexidade dentro desse arder, assim, e eu acho que tem muito a ver com a questão dessa realidade que a gente está vivendo, sabe? Algumas pessoas ligadas, outras não estão nem aí, outras seguem no seu mundinho, também é uma coisa bem interessante de se falar, mas que bom que ela conseguiu também perceber, te dizer isso, e tu conseguiu fazer esse exercício de trazer essas coisas que tem que estar aflorando dentro dos nossos pensamentos em algum momento, né? Sim. Quando tu fala de um governo que nos traz o foco numa cloroquina e no benefício que agora vai para 300, e com isso ele ganha uma popularidade que para mim é preocupante também, no momento que as pessoas olham para um presidente e acham que somente o auxílio é a única coisa importante. Eu sei que está faltando arroz e feijão nas mesas, eu sei da dificuldade, a gente entende, somente eu que sou assistente social, já aproximadamente há 15 anos já trabalho em comunidade, sei que muita gente trabalha de dia para comer de noite, sei onde o calo aperta, tenho muitas escutas e narrativas de histórias de vida muito sofridas, sei o que é passar fome no sentido de escutar essas narrativas, graças a Deus eu nunca passei por isso, mas é muito complicado. Mas meu pai passou por isso, então a gente sabe essas histórias que nos sustentam também os valores que a gente traz nas nossas caminhadas. Mas é muito preocupante as pessoas que precisam e necessitam desse amparo simplesmente só olhar para uma popularidade de um governo através de um auxílio emergencial. A gente precisa de mais trabalho, a gente precisa de mais oportunidade, a gente precisa dos projetos sociais, a gente precisa de políticas sérias, então isso não pode se ser esquecido. E neste momento a pandemia tem causado isso. Então, quando a gente tem aprovado um Fundeb, né, Cláudia, as pessoas não sabem, mas a educação infantil não tem escolas
ou o que chamavam antigamente creches, né, que são escolas infantis, é muito pouco para a demanda de crianças que existem. E a demanda ainda maior que se tem é privada, no sentido que são particulares que para tu sustentar R$ 1.000 por um turno, não é qualquer padrão, e a gente não está falando dessa mesma necessidade de população que necessita desses espaços. Então é importante que as pessoas também consigam fazer essa reflexão e acompanhar isso, porque senão a gente acaba banalizando e passando a boiada, que nem diz o ministro, achando que está tudo bem, que tem a cloroquina que ele comprou de um laboratório, de uma referência de relações, que isso já está sendo dito, se é fake news, não sei, mas eu acredito que pela propaganda que se faz uma medicação que não é reconhecida pelo Ministério da Saúde, nem pela Organização Mundial de Saúde, nem pela própria Anvisa, que tanta propaganda é essa de uma medicação, que tem uma causa e efeito muito grave, isso também não é dito, e essa banalização de achar que morrer 130 mil pessoas, 120, ia morrer. Então, esse tipo de coisa a gente precisa trazer esse questionamento. Eu sei que fica chato todo o tempo, porque já escutei também numa das enquetes que nós vamos entrar depois no terceiro bloco falando. Vamos parar de falar um pouco na pandemia. Eu digo, sim, eu gostaria de não falar na pandemia, mas não tem como, porque é o que acontece hoje dentro do nosso tempo, 24 horas. Então, também me preocupa essa alienação. Essa alienação que é o vamos tocar a vida e é isso aí mesmo, e quem tem que morrer vai morrer, e sabe, como se fosse uma coisa assim que tu tem que aceitar. Então, assim, o que me preocupa é justamente a maneira como o povo tá alienado e não consegue pensar adiante. E a gente precisa, sim, politizar essas mortes, a gente precisa, sim, colocar nas mãos de quem realmente é responsável essas mortes e não ficar contando, porque assim, até quando a gente vai ficar contando? Qual é o limite? Ninguém sabe esse limite, e agora a gente viramos cobaia também, porque a gente sabe que no passado coisas muito terríveis aconteceram por conta de vacinas experimentais ainda. Então, eu acho que a gente tem que cuidar bastante disso. Falando também um pouco dessa situação da Covid, uma das coisas que aconteceu comigo, que foi de escutar um relato de uma pessoa que teve Covid e foi atendida por um plano de saúde. E aí, quando deram a orientação, que eu acho que foi quase praticamente uma orientação por telefone e tudo mais, e um atendimento online, tu sabe que o que me espantou, e eu questionei ela, eu disse, tá, mas não te disseram nada a respeito, assim, se tu tinha um parceiro, se tu tinha um idoso, nada, absolutamente nada. Nada. Aquilo que a gente sabe que nos países é fundamental e que em muitos lugares onde se imaginava que aconteceu um caos e justamente porque rastrearam, mesmo com problemas de saneamento básico, países com muitas dificuldades, mas que tinham agentes comunitários e que conseguiram rastrear os casos, foi a saída para diminuir a contaminação das pessoas. Então, assim, tu não tem nem de um plano de saúde que tu não paga pouco, certo? E isso me espantou muito, assim, eu fiquei bem chocada com a falta de cuidado, e isso explica muito o que vem acontecendo. A gente não está conseguindo acompanhar os casos, né, Elis? Nem vai, né, Cláudia? Porque não existe, como tu falou, a notificação. Eu também tenho uma amiga que foi buscar, porque ela, assim como eu tenho vontade de fazer o teste, né? Eu gostaria de saber se eu já não peguei, se eu não estou ou fui assintomática, assim. Como eu tenho saído pouco, acredito que não, mas enfim. Mas essa amiga foi buscar um plano de saúde particular para fazer o teste. Chegando lá, disseram que não iriam fazer porque ela não apresentava nenhum sintoma, que curiosidade não é sintoma. Aí eu fico pensando, é particular, não estou falando de uma necessidade aí de SUS que precisa estar garantindo para quem traz uma situação aí de algum quadro que está com algum desconforto que dialoga com a função da doença, mas o plano de saúde disse para ela que não iria fazer e não fez, e ela foi embora, fez toda uma ouvidoria, mas disseram que era só para quem... Ela, não vou mentir sintoma, porque eu não vou usar dessa técnica para
conseguir algo que eu achei que eu pagando eu pudesse acessar. Assim, aí a mulher disse para ela, atendente desse hospital privado, disse para ela, então, busca uma farmácia que está em torno de R$ 400. E aí Sim, ela assim, é o então, teu mas para que eu interesse. pago o convênio de 1.200? Então, Sim. isso que tu está trazendo é um pouco disso, e aí a gente deve ter várias outras situações, né, Cláudia? Estou trazendo uma que foi Sim. me referida no final de semana num E contato. tem, e tem empregador que já está com a desculpa de que a pessoa já pegou Covid, já está dizendo, olha, então agora tu já pode voltar. Sim. Olha só, imagina. Daqui a um pouco tu trabalhou doente. Nesse período todo. Agora seria bom a Camila aqui, né? Trabalhou doente, tu não sabia. Aí tu tá trabalhando no home office, aí tu não é dispensado, porque tu deveria parar de trabalhar, tu deveria receber um atestado, o teu empregador quer que tu continue trabalhando, aí tu tá trabalhando durante todo o tempo, tu trabalha doente, que daqui a um pouco tu não foi, teu sintoma não era tão forte, aí tu tá fazendo o tratamento, continua trabalhando, aí tu não tira um atestado, e aí depois, para te coroar, para te dar aquela promoçãozinha, tu volta pro escritório. Porque também tem isso, né? Tem muita empresa que não está notificando, porque parece que a partir de 2 funcionários, parece que tem que chamar, né, a saúde, me parece. Exato. Tem Então que eles notificar a subnotificam. vigilância. Eles subnotificam, as empresas estão subnotificando, aí tu é infectado e muitas vezes tu nem sabe, porque isso fica tudo camuflado, fica tudo na surdina, e era isso, certo? Então, assim, e sem ter uma garantia, porque se um for reinfectado, se já temos casos, porque isso aí para mim também era quase que evidente que ia surgir também, então, assim, aí tu penaliza a pessoa. Então, assim, não tem lógica, sabe? Existe algumas Quer dizer, teorias só a de alguns... lógica do mercado, Sim, só essa lógica, né? Não salva a lógica ninguém. invertida. A lógica invertida. A lógica Olha só, invertida. Cláudia, existem algumas teorias e opiniões de profissionais da epidemiologia e infectologistas que a testagem não tem grande valia, mas também existe um número de outros profissionais que dizem que a testagem seria uma grande valia para que a gente pudesse ter um cenário mais, mais assim, real do que a gente tem que ainda pode vir a contrair, e o que Claro. já contraiu, o que pode ainda nessas vulnerabilidades Sim. poder ter uma reflexão, até porque a gente sabe que o Covid tudo é novo para todo mundo. E esse exemplo que tu está dizendo dessas reinfecções que a gente está tendo, que foi na China e agora parece que estava um que vai ser estudado nos Estados Unidos, que diz que ainda é comum, porque muitas outras doenças que são virais a gente acaba também tendo essa reinfecção. Isso também apareceu numa reportagem agora no final de semana, num jornal aí, fantástico, né? Não fazendo propaganda, mas que trouxe um pouco sobre isso. Então a gente não se assuste, mas ao mesmo tempo, como não se assustar com algo que é letal, né? Que tem matado 120 e poucas pessoas, então é algo que a gente também fica um pouco apreensivo. Então, só para contribuir assim. A gente vai ver o quanto de risco a gente correu, quem está na rua, quem está correndo esse risco diário, que eu sou uma das pessoas que estou trabalhando, graças a Deus estou trabalhando, mas a gente sabe que tá sempre ali, né? Preocupada, tensionada, com estresse 24 horas, porque isso também tomou a nossa atenção, nosso desgaste emocional, ele se dá, e as pessoas acham que tu tem que absorver, tu não tem que absorver, sair absorvendo tudo, sabe? Aí a pessoa tá cansada, eu que trabalho com avaliações, eu vejo que as pessoas estão com indicadores, assim, de estresse muito mais altos, tem um teste que eu faço que é evidente, e aí a pessoa diz, eu tô trabalhando, tá tudo normal, não tá tudo normal, sabe? Tu não tá saindo assim, né? Ao mesmo tempo tem coisa que tá igual. Desemprego é uma coisa que a gente aceitou também. Milhões, né? Desempregados. O que tu tá lendo aí, Alice? Colocou, Não, tô lê pra tentando nós. ler, tô tentando, não,
Vai tu, vai você, pra mim tá muito pequena, guria, vou ter que botar óculos, eu acho. Sim, e eu tô de. Tá de lente, tá chique, né? Eu vou ler, mas assim, É que eu a também Lizzie não vai. botou um textão e eu vi que a Raquel também escreveu algo que eu achei interessante Ah, ali. tá. Agora tá melhor aqui, que eu tava com uma luz estranha aqui. A Raquel colocou assim: pior, uma pessoa que tava com sintoma e o convênio mandou fazer pelo SUS. Você tá Ah, isso vendo? é bah, É um absurdo é. isso. O arder é usado na Bíblia. Ah, olha só, como um processo de purificação para separar o chumbo do que é precioso. É preciso arder para atingir o que é puro e Deus é fogo. Ao contrário do que muitos pensam, ele arde em amor. Olha que bonito isso, né? Gostei disso. Quem é que Que escreveu? legal. Olha só. A Quem é que escreveu? Lise nos passou essa. Ah, A minha Lise querida, um beijo, Ferreira. Liz, te amo. Eu amo essa mulher, essa Olha negra só. guerreira. Olha só o aí de São Leopoldo, minha querida. Candidata a vereadora lá em São Leopoldo. Cuidou muito dos meus Olha só. cabelos, né? Sol, tu viu como tá bonito? Mas ainda precisa dos teus cuidados. Guria, eu ia comentar como tá bonito o teu cabelo. Na verdade, eu tenho a Sol em São Leopoldo, porque eu morei um tempo lá e conheci essa mulher, que também é uma negra maravilhosa. E tem a Sônia, que é de Alvorada, onde eu trabalhei, então, meus últimos 6 anos de vida, que também veio cuidando muito do meu cabelo. Sempre me permitia esses Uhum, cuidados, né? Então, isso só é fruto. Mas aí eu vou pegando algumas dicas com uma e com outra e vou cuidando. legal. Sabe que Vamos lá, então. o negacionismo, sabe, é uma coisa complicada. Tem um negócio que tá acontecendo aqui na minha casa, eu vou te contar. Tá acontecendo um negacionismo culinário. Chega lá por volta Opa! de 11h50, a minha mãe vai para o ateliê dela e ela diz que vai fazer uma costurinha. E Sim, aí eu já sinto que é o negacionismo culinário. Ela já tá que não aguenta. amiga, Eu mas é tenho um que ir porre, pra. amiga. É um Ia, porre, né? tem que ter Segunda, criatividade, segunda né? tem. Eu sento, às vezes, na sala com o José e a gente já jantou, já almoçou, já está pensando no cardápio de amanhã, porque a gente não tem mais. E eles não tem mais o que inventar e fazer assim. Né? É um saco, É muita Vanessa. coisa. E comer É, fora, mesmo porque que tu traga para dentro de casa, ainda é um custo que está elevado, porque as pessoas também precisam dar sustentabilidade nos seus negócios, né? E sim, nem sim, os sempre uma comida entregadores também. dizem isso. Mas enfim, Os entregadores dizem que na verdade aumentou, não é tanto assim, não, porque diz que as pessoas não estão conseguindo absorver esse custo, mas a gente tem que ser criativa, tem que fazer comidinha, né? Daí eu falei para minha mãe que hoje ela sumiu de novo. Daí eu falei para ela, o negacionismo tá pegando, falei pro Luiz. mas Daí vamos lá, né? Uhum. Hoje teve comidinha no fogão a lenha, te mostrei a foto, eu né? vi, tá chique. E E hoje vamos pediu, comentar né? Porque sobre tá a muito frio. enquete. Eu vou Vamos te lá, que eu dizer tenho uma bastante coisa, ó. pessoas que participaram. A Raquel tá chata, tu gostou do negacionismo culinário. Eu Vou acho que até ela vai botar aqui aplicar pra gente essa aí em casa, registrar. hein? Sentir que a Raquel vai utilizar desse recurso. Ai, guria, mas é que assim, ó, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Ai, tem mais uma pessoa aqui. Ó, parabéns, ó. Ah, meu professor Tesc, também é Olha, teu. candidato a vereador. Olha Aham. só que lindo, né? Estamos juntos, Legal, que estamos juntos. legal. Guria, o que acontece, né? Agora o terceiro bloco. Bom, o primeiro bloco, então, para quem não estava aqui, a gente comentou sobre os assuntos da semana e aquilo que das últimas semanas e que nos deixou de cara. O segundo momento foi aquilo que a gente vivenciou, cotidiano, andando na rua, vivenciando coisas, né, nesse momento diferente. E agora, por último, a gente vai falar sobre o teu prof aí, pré-candidato. É Pré-candidato. isso, né? Que legal. Hoje temos aí uma celebridade pré-candidato São Leopoldo, Porto Alegre. Que maravilha. Então, assim, eu fiz uma enquete. Eu te confesso assim que eu fiquei frustrada, porque eu fiz uma enquete que acho que deprimiu as pessoas. A gente pode estudar uma enquete melhor, mas é que assim, ó, essa coisa da gente não querer encarar as coisas difíceis, ela é muito complicada. De fato, na minha área, eu vou atender muito
muito mais facilmente, não seria a palavra, mas assim, é muito melhor tu atender uma pessoa num momento de depressão, num momento que ela tá maníaca, por exemplo, que ela tá agitada, que ela tá desatenta, que ela tá, né? Então, justamente esses momentos são os momentos que nos enriquecem. Então, assim, a gente precisa refletir sobre alguns aspectos, até para que a gente possa pegar esse fôlego, subir para os perfis, ir lá, aprofundar de novo, como eu tenho dito para muitos pacientes meus, né? Então, assim, a gente tem que pensar na possibilidade de que daqui a um pouco essa coisa se estende, então não dá para a gente ficar negando. Então, a enquete era, eu vou repetir aqui, porque tem um pessoal que está chegando agora, o que você faria para bem da tua saúde mental se você soubesse que o distanciamento e tudo mais só acabaria em dezembro de 2021. Sim, né? Negócio horrível. Mas a gente não pode falar nada sobre essa situação. A gente não tem como. As pessoas querem ficar fazendo previsões. Hoje, se tu for uma cartomante, né, que nem eu vi outro dia, a bola de cristal tá dando curto-circuito, sabe? Porque não tem como a gente saber. Então a gente tem que pensar também nas coisas que podem não dar certo. E a vacina que era para ser daqui a não sei quanto tempo, agora, não, já vai sair. E aí fica todo mundo ali naquela coisa. Então, o que as pessoas fariam? Bom, para mim, eu recebi poucos relatos, tá, Elis? Então, eu vou ler o da Liz aqui. Faria muito exercício, meditação para tentar ficar bem, talvez um blog para contar os sentimentos e desafios, continuar ajudando quem eu posso, mas ainda assim socorro. Não, né? Por favor. Tá? Essa aqui foi a resposta dela. O que tu... eu vou ter a Liz, no Instagram... que esteve na última live conosco, né? A Lívia Ortiz. Isso. Psicóloga também. Isso aí. Psicóloga. O que tu recebeu aí de Lembrando respostas? que só fazendo uma ressalva, hoje é dia do educador físico, né? Um abraço, meu compadre, amigo, também pré-candidato aí, Fabrício Correia, né? Tão essenciais para esse momento e certamente um grupo de profissionais com muita dificuldade. Estive conversando com pessoas da natação, do pessoal que trabalha em piscina e tá bem difícil. Eu, por exemplo, na hidroginástica, não sei quando volta, também é de muito risco. Acho que tem algumas atividades que a gente ainda vai ficar impossibilitada até por uma questão de segurança devendo. E proteção, né? Mas, assim, eu tive mais ou menos uma média de 12 respostas, assim. Uma delas foi até do professor tá melhor que o meu, assim, nós vamos começar a fazer uma competição. Não, eu perdi, né? Também tive resposta que dialogaram com essa fala que tu trouxe, que acharam que era uma coisa muito profunda, mas, assim, muita gente participou, eu acho que isso foi legal. O professor Tesk, que também é pré-candidato, que eu já falei, e foi meu professor na construção, na Universidade Luterana do Brasil, quando eu fiz minha graduação, disse que foi uma boa pergunta, até porque ele tem essa linha da sociologia, da filosofia, é um cara muito interessante de a gente estar olhando lá no canal também, o que te inspira. Mas, porque ele traz toda essa questão do processo educativo na nossa caminhada, né? Não simplesmente as coisas soltas, a gente precisa disso, e a educação não só formal, dentro de uma academia, dentro de uma escola, a educação não formal, que é o que eu acredito também, principalmente dentro da diretriz da educação popular. Mas, assim, achei muito legal porque algumas pessoas, também uma Lise, que trabalhou comigo, é uma técnica de enfermagem, colocou que ela então entraria numa cápsula e ficaria invernada até lá, junto com a sua família. Outras pessoas também colocaram ler livros, meditar, estar com a família e seguir na linha de frente do trabalho, porque algumas pessoas que responderam são trabalhadores da área da saúde, que foi o Leandro, assim, que foi bem... O Luciano, que traz um pouco dessa coisa de seguir na linha de frente, ou seja, o medo não está apavorando ele, em nenhum momento foi um impedimento que impossibilita dele seguir nesse caminho, se levar mais um ano ainda de confinamento. Uma outra pessoa colocou que era para a gente ter calma um dia de cada vez, porque ela disse que não sabe se vai estar viva até lá.
Aí, ó. Outros botou, vamos caminhando porque a gente não sabe ainda de como vai se dar esse Covid. Outros botaram, entrar em contato com amigos somente via redes sociais, ou seja, vai continuar dentro talvez do sistema que já vem adotando. Outros colocaram elogiar mais as pessoas, nos elogiarmos mais, que é algo que é um exercício que precisa ser feito. É verdade. Outro colocou que se aposentaria, mesmo não tivesse o tempo, é dar um jeitinho para se aposentar, porque daí já cansou. Outros diria que falaria menos não e falaria mais eu te amo para as pessoas, que é algo que se faz pouco e não consegue. Que legal. E o último foi colocou que ia dormir mais. Uhum. E era isso. Isso aí. Acho que tá... Bom, eu tive mais respostas pelo Instagram. Eu recebi aqui, iria garantir o momento de prazer na minha rotina como prioridade. Etc, está trabalhando bastante, né? Outra resposta, investiria no maior conforto possível para ficar em casa e talvez não internalizasse tantas questões que eu não falo para os parentes. Forte. E outra resposta aqui, que foi até do Luiz, acho que temos um chamamento aqui para a gente se encontrar finalmente com nossos valores essenciais. Tomara que dê certo. Muito amor para todos. Quantas coisas a gente está aprendendo com as privações que estamos vivendo, certo? Então, assim, quantas coisas a gente está impedido de fazer que são essenciais, mas que de alguma maneira eu fiquei pensando nisso. Quando somos impedidos, por exemplo, de ir para um evento, de nos aglomerarmos, de nos envolvermos em será que isso não seria aquele ensinamento de que temos que também estar atentos àqueles que perdemos? Então, assim, será que é um momento para ser festivo? Será que é um momento para o futebol, como nós já conversamos aqui num outro momento? Porque quando eu vejo aquele monte de homens se agarrando, pulando, aquilo ali parece para mim um outro planeta, sabe? Porque quando eu me dou conta que eu não saí que eu botei um pé ali na rua e esqueci de pegar no carro, de uma coisa assim bem besta, eu já me sinto assim, parece que eu tô sem proteção nenhuma, sabe? E aí quando eu fico pensando em todas essas privações que estão vinculadas às vezes a essa coisa mais maníaca mesmo, vamos deixar rolar, vamos pular o carnaval, rale se o carnaval é uma coisa que não é tão legal, e que o futebol também, e que tem um monte de gente ganhando milhões, e tem um monte de gente que tá, não, mas então vamos azar, eu ganho pouco, mas eu vou lá pagar aquele ingresso para entrar, porque o que importa na vida é a gente ser feliz e tem que pular e 1000 morrem e era isso mesmo, e vai morrer quem tem que morrer, é isso mesmo, sabe? Então, assim, algumas privações, alguns impedimentos que estamos tendo que fazer, me parecem que são ensinamentos, como o Luiz colocou, e o que a gente está fazendo aqui no Sai Godê não deixa de ser um encontro que está sendo promovido em função também da pandemia. E como a gente está exercitando nesses espaços virtuais de lives, principalmente, a escuta, né? Eu desligo o meu microfone e eu escuto a Elis desliga o dela e escuta. A gente se atropela no WhatsApp, a gente se pega um telefone e vai falar com uma pessoa, a gente fala junto. A gente não tem a capacidade de escutar o outro. Então, quantos ganhos estamos tendo nesse período também? Sabe que eu fiquei pensando agora nessa tua fala de escuta, me lembrei da tua pergunta no nosso último encontro, né? Qual era a tua bolha, assim? E aí eu disse que uma delas era estar dentro desse espaço do Sai Godê e dentro da espiritualidade, que agora quando tu fala dessa escuta e acolhimento, me veio a fala do Frei Davi, e do padre Júlio Lancelotti também, nessa live que acontece toda segunda-feira de espiritualidade. E acho que a gente precisa disso, porque quando tu pergunta, será que a gente tem aprendido, eu sinto às vezes que há
uma alienação, e não sinto que as pessoas estão tomando isso como aprendizado. Algumas pessoas trazem isso como um castigo, outras não querem simplesmente falar, e outras estão vivendo como se o mundo fosse acabar amanhã, esquecendo do outro que está do seu lado, assim. Talvez por Então, isso eu a sei que gente tu não gosta. tenha recebido tantas respostas numa enquete que poderia ser provocadora, né? Sim, Sim, porque ela provoca mas isso, né? que acabou provocando um silêncio, porque eu tenho muitos amigos no Facebook, tem muita gente que interage com uma foto de gato, mas aí tu coloca uma enquete, a pessoa não quer responder, como se ela não tem como a gente não analisar isso, né? Mas o psicóloga Cláudia Coelho, silêncio, tu bem sabe melhor do que eu, ele é uma resposta. Não, já tá Tocar nesse dito. silêncio, fazer isso, por si só já está nas entrelinhas, né? Então, acho É, que a gente tem um é a bom minha percentual leitura. sobre isso, né? É a Não, é minha a minha leitura. também. É. Um pouco que aprendo com as psicólogas que me cercam e me afetivamente, profissionalmente na vida, é isso. Eu acho que é um sinal, e esse sinal ele é bem, tem um número bem elevado de pessoas com esse sinal, assim, desse silêncio, que também te dá uma complexidade de percepções, de interpretações, né? Mas, de qualquer forma, acho que o Saia consegue provocar isso nessa enquete. Já teve? É a segunda enquete que se promove, né, Cláudia? É a segunda. Mas assim, mais aberta, mais definida, mais direcionada para o programa é Mas a primeira. Mas uma das respostas que tu traz é a questão da vacina. As pessoas estão muito esperançosas, porque a gente tem essa cultura de se agarrar, né? A questão da espiritualidade, estão trazendo uma reflexão do padre Júlio Mágico. Lancelotti, né? A gente sempre se agarra em alguma coisa para conseguir acordar no outro dia e viver na esperança, até porque o Brasil é um país católico, e dentro dessa questão do catolicismo, que é o que muito tempo também governou o Estado, né, a Igreja Católica, e isso é um fundamento muito forte, ainda também cultural, introjetado nas nossas reflexões, é isso. Então, ela acabou sendo uma esperança dentro de um desespero, que é uma doença que não se sabe o que, e a possibilidade de uma vacina que, ao mesmo tempo, está correndo, não respeitando, talvez, o seu processo de construção, no desenvolvimento aí, e ainda sendo a única chama que acende para as pessoas essa questão de ser um solucionador que vai ser essa coisa que vai livrar do mal, livrar-nos do mal. E tu tá me falando isso e eu tô pensando aqui, né? E a gente vai esquentando, a gente já tá quase no final, mas a gente está aprendendo dividir esse momento e compartilhar esses sentimentos com as pessoas que estão aqui, que estão a fim de escutar alguma coisa, de duas profissionais da área da saúde, com as suas vivências pessoais e não só profissionais, e que a gente quer também dar essa alternativa também, mas assim, eu fico pensando naquilo que a gente está reeditando. Quantas vezes a gente escuta que a gente ou algumas pessoas vivem muito no passado, ou se vive muito projetado para o futuro. E a grande maioria é muito mais projetado, porque a vida com estresse que se vive, a gente estava muito projetado. E hoje hoje a gente está reeditando isso. Nós estamos esperando a vacina. Quando na verdade a gente precisa, e aí sim é um aspecto bom, a gente está tendo cada vez menor letalidade das internações. Isso já está sendo verificado, porque estamos aprendendo a lidar melhor com esse paciente. Então, isso é um ganho, ótimo. Então, assim, trazer um acolhimento para aquela pessoa, tantas alternativas a gente viu serem construídas à medida que se caminha dentro dessa realidade da pandemia. E então, assim, eu gostaria de ver a gente menos focado nessa questão do futuro da vacina. Vai acontecer, mas tem coisas que inevitavelmente fazem parte da natureza, que é justamente ela que foi ferida, está sendo agredida, e por conta justamente disso é que o homem está vivendo essa situação. E o professor fala da coisa do silêncio, né? Trouxe aqui, ó. É bem isso, né? Conseguiu ler? Sim, a minha prima também está falando, da Arlene,
sobre essa questão do silêncio ali. É isso, né? A Darlene, né? Adorei a questão. Foi a Darlene. Então, assim, eu acho que a gente tem que. A gente precisa aprender, meu Deus, sabe? A gente precisa aprender. E tu traz uma questão que da espiritualidade que provavelmente vai ser por aí que a gente vai tentar construir o próximo Saia Godê. Para a gente focar nisso, para a gente também trazer uma contribuição nesse sentido. A gente vai se debruçar nas próximas 2 semanas, então, para quem está nos assistindo, e a gente agradece. Eu vou mencionar uma cena bem bonita que eu vi essa semana, que eu comentei inclusive contigo, nos bastidores, que foi um exemplo da Coreia do Sul, que lá eu vi uma imagem, achei muito curiosa, era uma das curiosidades daquele lugar, por acaso eu fui ver, era eles colocam uma bolsinha como se fosse um soro, bolsinha de soro assim mesmo, sabe, nas árvores, na rua, com nutrientes, sabe, então assim, olha o valor daquela... Eu não quero... Eu não vou falar do resto, ninguém está falando, né, da Coreia do Sul, do que é, o que não é, como é que é o país, como é que é o povo, mas essa imagem dessa árvore com um sorinho ali, né, para mim, assim, foi um encanto, assim, uma coisa, assim, do cuidado, e que a gente vê em muitos lugares do Brasil. O povo brasileiro é um povo batalhador. Quando a gente percebe o povo humilde, quando a gente conhece a batalha das pessoas no seu cotidiano, a gente percebe, assim, como esse país não merece isso tudo que está vivendo. Não merece. A gente não pode aceitar e dizer, mas votou. Não é bem assim. A gente não pode fazer isso com o nosso povo. Vamos trabalhar vamos nos debruçar sobre o próximo programa, talvez nessa linha da espiritualidade, para também desenvolver um pouco esse lado, trazer talvez 2 convidados. E a Simone está nos dando um parabéns, querida, tua mana. E queria te deixar, então, meu agradecimento, Elis, e te dizer que eu passei o tempo inteiro com vontade de dizer que o teu cabelo estava bonito. Tu falou sobre isso, que é tão fácil e que às vezes a gente passa o dia inteiro trabalhando com uma pessoa, gostando de alguma coisa que a gente está vendo nela, ou de alguma coisa que ela te disse, e tu não dá para ela nenhuma palavra de um elogio, e como a gente precisa disso hoje. Isso apareceu na enquete, né, Cláudia? Que nós precisamos elogiar mais. E eu encerro também a minha participação, agradecendo, no mais um momento dessa construção contigo, que é uma parceira, uma pessoa que eu admiro, e tem uma referência para a vida da minha filha e para a minha vida, então nem se fala, porque se a minha trajetória também está onde está, é porque pessoas como tu fizestes a diferença. Mas dizer assim, setembro, é mês de florir. Então, que a gente possa florescer mais constância, mais empatia, mais amor, mais respeito. Que a gente possa despir do preconceito, do racismo, da violência que impera dentro desse momento, que também é muito difícil. E que a gente siga na nossa fé dentro do segmento que a gente confia e acredita. Uma boa noite para todos e obrigada para quem participou, e quem não conseguiu ver vai poder acessar depois nas nossas referências aí, plataforma, nas mídias, né, que é no YouTube e no podcast. Um beijo. Da minha parte. Obrigada, Wakanda. Wakanda.